Hoje nós vamos falar sobre regência com foco na banca FGV. Beleza. Então, o que é regência? De forma simplificada, pessoal, regência nada mais é do que você saber se o verbo, por exemplo, pode ser o verbo, o nome. Nome é substantivo, adjetivo e advérbio. Então, basta você saber se o verbo, por exemplo, ele precisa ou não de complemento. Esse complemento tem preposição? Se tiver preposição, que preposição eu vou usar? Por exemplo, o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Eu preciso. Observe que se você disser só assim, ei, você está precisando, a pessoa não vai entender completamente, seu interlocutor. Então, você vai ter que usar um complemento. Esse complemento é chamado de termo regido. Beleza. No caso do verbo precisar, ele exige preposição. A preposição de. Você é obrigado a colocar a preposição de. Eu estou precisando de ajuda. Beleza? Então, os verbos são assim. Alguns vão precisar de complementos, outros não vão precisar de complementos, e alguns vão precisar de complemento com uma preposição. E eu tenho que saber que preposição é essa. Por exemplo, nós dizemos comumente, eu já namorei com aquela garota. Não, eu não posso usar a preposição com. Então, eu tenho que estudar a regência do verbo namorar e saber que namorar, ele não precisa de complemento com preposição. Então, eu digo, eu namorei aquela garota e não com. Eu não uso preposição nenhuma com o verbo namorar. Então, isso é estudar regência. Beleza? Olha só aqui. Um suportezinho teórico. Regência é a relação de dependência entre um termo regente, que é um verbo ou um nome, e um termo regido, que é o complemento do verbo. Beleza. Então, aqui, por exemplo, amei o filme. Você vai ter o verbo amei. Aí a pessoa diz para ti, eu amei. Você amou o quê? Amou quem? Tá ficando doido? Aí, não, amei o filme. Entendeu? Aqui nesse... Deixa eu afastar aqui. Pronto. Aqui, pessoal, o filme é o termo regido. Ou seja, é o termo que completa. Esse aqui é o chamado termo regido. Esse outro aqui, amei, é o termo... rapaz, eu acabei pegando também esse O aqui. Pronto. Esse amei é o regente. Esse aqui. Regente. Pronto. Então, é isso aí. Esse aqui, observe que não teve preposição. Então, aqui ele é um termo que não rege preposição alguma. Amei alguém, pronto. Não amei de alguém, para alguém, com alguém. Preposição é de, com, para, em, a. Tá bom? Beleza. Pessoal, vamos ver então a questão número 2 da banca FGV. Assinale a opção que apresenta corretamente a regência dos verbos. Na letra A, o primeiro verbo aqui é obedecer. Obedecer. Vamos ver qual é a regência correta do verbo obedecer. Obedecer, preposição a. Obedeça ao pai. Obedeça à mãe. Obedeça à mãe. Vamos ver se está certo? Não faz sentido obedecer a. Pessoal, está certo. Então, esse aqui é o gabarito. Não faz sentido obedecer a. Pronto, já achamos o gabarito. Vamos ver aqui outros verbos. Vamos ver a regência, por que está incorreta. Simpatizar com. Simpatiza com alguém. Simpatiza com os mais velhinhos. Portanto, ele colocou o que está errado aqui. Você já identificou? É isso aqui. Não há isso. Nossos vizinhos se mudaram e residem agora à Rua das Laranjeiras. O verbo residir. Qual é a regência do verbo residir? Ele reside na Rua João Cabral, reside em Teresina, por aí vai. Então, aqui seria reside na. E a outra, possuía uma dívida, então também não marca. Possuía uma dívida com açougueiro, paguei-o assim que pude.
O verbo pagar, se for pessoa, você paga. Desculpa, se for algo, se for coisa, objeto, você paga o objeto. Eu paguei a caneta. Essa caneta é minha. Eu comprei e paguei a caneta. Paguei a caneta. E se for pessoa, aí você paga ao. Entendeu? Paga a. Então, aqui, ó, poderia até ter colocado isso daqui, né, gente? De preposição a. Deveria ter colocado assim, ó. Preposição a. Porque quem paga, paga a alguém. Eu paguei ao vendedor, ao rapaz do caixa. Isso aqui, essa caneta. Eu paguei a caneta ao vendedor. Beleza. Então aqui está errado porque esse u, gente, esse u ele só é objeto direto. Ele só completa verbo que não precisa de preposição. Por exemplo, amei. Amei o filme. Amei-o. Tá bom? Já esse aqui, ó, o erro está aqui. Ó. Paguei o vendedor. Paguei-lhe. Porque lhe significa a ele. Lhe significa a ele. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. A ele. Deixa eu ver se dá certo. Quase não deu. Eu vou apagar e fazer direito. Porque eu detesto gambiarra. Parece coisa de gente preguiçoso. Então aqui vai ficar assim. Paguei-lhe. Paguei-lhe. Botar aqui em cima. Paguei-lhe. Pronto. Paguei-lhe. Esse li, ele equivale a isso aqui, olha. A ele. Observe que tem uma preposição a. Paguei a ele. Paguei-lhe. Porque você lembra que pessoa, ele rege a preposição a. Paguei o sorvete, coisa, ao dono do bar. Né? Bom. Está errada por esse motivo. E agora, vovó sempre lembra do aniversário. Vamos ver onde é que está o problema aqui. Olha só. Verbo lembrar. Ah, eu não coloquei o lembrar, não, é? Não coloquei? Não tem problema. Muito fácil. O verbo lembrar e o verbo esquecer, pessoal, é o seguinte. Vou colocar bem aqui assim. Isso aqui é porque esse rascunho aqui é de uma questão. Por isso que eu estou começando com a questão número 2, porque a 1 já está em outro vídeo, viu? A 1. Num vídeo separado aí. Então, eu só fiz a primeira e demorou 19 minutos o outro vídeo. Foi 24, foi 19 minutos, foi. Vamos lá. Então, pessoal, o verbo lembrar e o verbo esquecer é o seguinte. Lembrar. Se você usar, eu vou colocar de verde para ficar melhor, para ficar mais didático. Aqui, ó. Lembrar-se. Se você colocar esse se, você tem que botar o de. Então, quando eu digo eu me, né, o pronome reflexivo, eu me lembrei de você. Agora, se eu disser assim, a mesma coisa vale para esquecer, tá, gente? Ah, lembrei seu nome. Lembrei seu nome. Ah, lembrei-me do seu nome. Vamos colocar os dois exemplos? Vamos lá. Olha. Primeiro. Lembrei seu nome. Lembrei-me. Vamos colocar de verde. Aí eu coloco o quê? De mais o, do. Olha só, eles só andam agarradinhos, gente. Só andam agarradinhos.
pronome e a preposição, com lembrar e com esquecer. Pronto. Beleza. Então é isso aí. Tá justificado aqui o problema da letra E. Coloca nos comentários, pessoal, se você... Eu já fiz de tudo aqui, sabe? No que você pensar, toda espécie de malabarismo que eu já fiz para ver se consigo retenção. Porque as minhas visualizações, além de serem pífias, as horas assistidas ainda são piores. Então, assim, você acha que... qual você acha que é o... Vou fazer uma enquete aí depois. Qual é o modelo, assim, que você acha que... Sei, né? Polêmico. Qual modelo você acha que deve ser esse? Que eu já fiz de tudo, já dei aula em pé, já dei aula no quadro, assim, como se fosse um quadro virtual, tá, uma lousa virtual. Já gravei vídeo de todo jeito, se você for olhar aqui, em todos os formatos que você pensar. Agora eu estou relaxando aqui, não estou mais me estressando não, porque de todo jeito que eu fizer, o resultado é o mesmo, então, né? Bom, deixa pra lá, vamos ver quanto tempo eu consigo resistir a isso aqui, né? Olha só. Assinale a frase que mostra um erro gramatical. A dança é uma tentativa tosca de entrar no ritmo da vida. Um erro gramatical. Bom, ele diz: a dança é uma tentativa tosca de entrar no ritmo da vida. Está errado? Não, está certinho. Qual o problema aqui? A dança é uma tentativa de entrar. Pronto. Uma tentativa de fazer algo. Está correto. Coloca também nos comentários se você acertou a todas as questões aí. Então aqui tá errado, tá certinho, ele quer a errada, né? Pessoal. Só um minuto. Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto. Gente, dança é a única arte na qual nós mesmos somos o material de que ela é feita. A dança é a única arte na qual somos o material. Ó, a arte na qual nós somos o material. Nós somos o material de que é feita a arte, tá? Dança é a única arte na qual nós estamos inseridos nesta arte, tá bom? Então, nós mesmos somos o material. Nessa arte da dança, na arte da dança, portanto, está correta aqui a preposição. Na arte da dança, nós somos o material do qual fazem a dança, do qual a dança é feita. Pronto, tudo certo. Esse certo meu aqui ficou parecendo um errado. Corrige isso. Pronto. Não tenho nada a dizer e estou dizendo, ó. Beleza. Olha só. Eu digo algo. Eu digo uma coisa, eu digo algo. Então, pessoal, esse U acabei de falar para vocês. Tá vendo, pessoal? Como todo conhecimento, toda informação, melhor dizendo, ela acrescenta, ela é útil. Porque lá naquela questão eu falei que esse U ele só funciona como objeto direto, ou seja, ele só completa verbo que tem complemento sem preposição. Por exemplo, eu disse isso, eu disse algo, eu não disse para algo, com algo, de algo, não é isso, eu disse algo, eu disse uma coisa. Então, não tenho nada a dizer e estou dizendo isso, e estou dizendo o. Corretíssimo. Esse U quem diz algo. Pronto. Esse U, tá bom? Corresponde a esse aqui, ó. A não ter nada a dizer. Então está certinho também. Eu sei que a poesia é indispensável, mas não sei para quê. Ó, gente, esse nome, ou seja, esse adjetivo, esse nome indispensável,
ele rege a preposição a ou a preposição para, que são sinônimas. Então, quando eu digo é indispensável a mim, é indispensável para mim, tá certo? Por exemplo, os comentários principalmente as horas assistidas, né? Você assistir a um vídeo inteiro é indispensável para crescimento de canal, ou é indispensável ao crescimento de um canal, tá bom? É isso. O livro é uma janela na qual nos evadimos. Opa, aqui tá certo. Oh, rapaz. Então aqui está certinho, indispensável para, ou indispensável a mesma coisa. Então aqui certinho. Letra E, o livro é uma janela na qual nos evadimos. Evadir é você sumir, desaparecer, de vazar. Então, quem se evade em um lugar ou se evade de um lugar? Ele se evadiu do local ou se evadiu no local? É do. Então aqui o livro é uma janela na qual, não, da qual. Beleza. Então esse aqui é o erro. Essa é a errada. Vamos agora para cá, para a questão de número 4. Questão número 4. Sorriso, sim, vamos ler o enunciado. Já pausa o vídeo, eu tento responder e ver se dá certo. Assinale a frase em que a preposição de é uma exigência. Falei lá no outro vídeo. Deixa eu olhar bem aqui se eu ainda tenho. Peraí. Olha só. Eu tinha falado aqui, pessoal. Deixa eu marcar bem aqui. Olha isso aqui, ó. Eu tinha comentado, quando eu respondi essa questão aqui, que a FGV vive copiando e colando os mesmos enunciados, tá bom? Então, se você faz muitas questões da FGV, ou de qualquer banca, né? Se bem que tem umas que não tem nem identidade, a banca você não identifica só pela questão, você não sabe não. Aquelas banquinhas mais fajutas, sabe? Essas que não são de grande expressão, como a FCC, essas renomadas. CESP, FUNESP, FGV, essas aí, né? Não vou falar IDECAM, porque IDECAM é mais desarrumada do que ela, é só bagunça. E ela é atropelo em cima de atropelo. Enfim, vamos lá. O sorriso da filha adoça. Sim, então ele diz isso aqui, ó, exigência de uma. Gente, isso aqui é só o que tem. Que se você for procurar questões aí, em sites de questões, você vai ver que tem as pampas, né? Esse enunciado aí, esse modelo. O sorriso da filha adoça a fúria de um pai. O que é que ele está querendo aqui? Ele está querendo saber o seguinte. A frase em que a preposição de é uma exigência do termo anterior, ou seja, o termo fúria está exigindo que eu use a preposição de. Não, né, pessoal? Esse de indica posse. Ele não é regência obrigatória. O termo fúria não rege, não tem termo regido. Eu digo, olha, o cara entrou zangado, ele chegou aqui com uma fúria, quer dizer, furioso, entrou aqui na sala com uma fúria. Esse de um pai está especificando a fúria. Ele é um adjunto adnominal, o nome disso. Quando tu tens uma expressão ou um adjetivo, uma locução adjetiva que caracteriza, que especifica um substantivo. Tá bom? Então aqui não é exigência. Não é. De todos os animais, os meninos são os mais difíceis de domar. Olha só, dentre todos os animais, aqui ele está dando a ideia de que? É um partitivo, né, gente? Esse aqui, ele não é regência do termo. Os meninos são os mais difíceis de dominar de todos os animais. Ele não é uma regência do verbo domar. Aqui ele diz dentre todos os animais. É uma parte.
dentre todos os animais. Então, observe que você poderia falar perfeitamente sem utilizar esse de todos os animais. Então, o verbo domar não exige. Os meninos são os animais mais difíceis de domar. Os meninos são os animais mais difíceis de domar. Pronto. Não precisei colocar nada depois de domar. Então, esse de todos os animais não é uma exigência do verbo domar. Não é uma regência. Tá bom? É espera de teu filho que fizeste com teu pai. Gente, esse aqui, quem é espera? Eu espero... eu espero você palavras de gratidão. Eu espero você palavras de gratidão. Eu espero de você. Eu espero algo de alguém. É obrigatório. É obrigatório. Eu espero algo de você. Eu nunca... Nossa, estou desapontado. Eu nunca esperei isso de você. Então, espera de teu filho. Esse é o gabarito. Tá bom? Quem espera, espera algo de alguém. Então, pessoal, você vai sempre ficar fazendo essa brincadeirinha de ficar perguntando aos verbos, se precisa, pensa, fica criando frases para descobrir se é imprescindível, se não pode faltar um complemento preposicionado depois daquele nome, daquele verbo, tá bom? Vamos ver por que a D não é a resposta. Ter crianças é como ter um jogo de boliche. Esse de boliche está caracterizando, está especificando qual é o jogo. O jogo é um substantivo. Então, esse aqui é um adjunto adnominal, que nem este aqui. Tá bom? Quer ver como dá pra gente falar sem ele, pode ser dispensado? Ter crianças é como ter um jogo instalado no seu cérebro. Pronto, eu só quis especificar qual é o jogo, um jogo de boliche. Ter crianças é como ter um jogo instalado no seu cérebro. Observe que não é obrigatório. Letra E. Nunca se ouviu dizer que filho valente tivesse nascido de pai temeroso. Aqui, gente, esse de indica a origem, tá? Essa é uma preposição, ela não está sendo necessária, ela não está sendo obrigatória, não é regência de termo anterior, não. Indica procedência, indica a origem, tá bom? Portanto, também termo, aliás, alternativa incorreta. Muito bem. Vamos então para a próxima questão. E aí, você está acertando, está se dando bem? Como é que é? Olha só. Observe a seguinte frase. Se as crianças se entretessem, a babá não teria intervindo para lhes auxiliar na brincadeira. Aqui, pessoal, tem uma mistureba aqui, tá bom? Ela não é pura de regência, mas tem regência também. E uma informação que eu já passei hoje para você, você vai precisar dela bem aqui. Lembra que nós falamos sobre o li? Vamos lá. Vamos caçar o li. Tá aqui, o li. Ó. Lembra? Li é o quê? A ele. E eu uso só com verbos que precisam de complemento com preposição. Senão eu tenho que usar o. Paguei-o, se for coisa. E aqui? Vamos dar uma olhada aqui, gente. Logo, antes de irmos para as outras alternativas, vamos dar uma olhada bem aqui nesse verbo logo. Antes de ir para as alternativas, aliás, que ainda não vimos nenhuma. Olha só. A babá não teria intervindo. Ele vai falar essa questão da ortografia. Se entretivessem, intervindo, tá certinho. Eu falo sobre elas já já. Mas eu quero logo só te mostrar como a informação que eu te passei, tu já matava a questão sem ficar perdendo teu tempo aí no concurso, na hora da prova. Olha só. O verbo auxiliar, gente, quem auxilia, auxilia alguém. Eu auxilio você. Tá? Eu auxilio alguém. E não auxilio para alguém, de alguém, com alguém. Eu auxilio alguém. Então aqui,
O verbo auxiliar ele é transitivo direto. Ora, se ele é transitivo direto, então eu teria que dizer o quê? Para o auxiliar ou para auxiliá-lo. E não esse aqui, ó. Eu tinha que dizer para o auxiliar ou para auxiliá-lo. Sim, ó. Aqui, gente, tem que botar o L por uma questão de eufonia. O que é eufonia? Som bonito. Um som agradável ao ouvido. Para não ficar auxiliá-lo, auxiliá-lo. Tá bom? É isso. Então, com base nisso aí, você já iria ficar aqui, ó. Ou na letra C, ou na letra E. Ah, e tem a D também, né, gente? Mas aí você já matava aí, já eliminava isso aqui, ó. Porque ele colocou essa palavrinha. Palavrinha da morte. Então você vai dizer assim. Gente, o verbo entre ter, ele é derivado do verbo ter. Então, se ele é derivado do verbo ter, você vai conjugar como o verbo ter. Você diz, se as crianças tivessem liberdade para brincar na rua, ou se as crianças tessem. Se as crianças tessem liberdade, se elas tessem liberdade, ou se elas tivessem liberdade, tivessem. Então é entre tivessem. Então, ó, está errado ele quer saber os erros. Está errado na conjugação do verbo entre ter. Aqui também ele diz que sim. E na regência de auxiliar, ó, gente, aqui ele foi bem, né? E na colocação do pronome, não, né, gente? Na colocação do pronome, não. Porque colocação pronominal é outro assunto. Aqui ele diz, na conjugação dos verbos entre ter e intervir. Gente, vamos passar aqui para o verbo intervir. Ó, o verbo intervir, ele vem de qual verbo você acha? Do verbo vir. Então, gente, na regência aqui, ó, eu digo intervindo, eu tenho vindo na regência. No particípio do verbo vir é esse aqui, ó. Vindo. Eu tenho vindo esses dias, mas não estou encontrando você. Eu tenho vindo muito aqui ultimamente. Então, se intervir vem de vir, então fica intervindo. Tá bom, pessoal? Opa, a tela ficou preta aqui, pessoal. Só um minutinho. A gente resolve já isso. Prontinho. Voltamos. Bom, pessoal. Então aqui, meu amigo. Também não vai ser a letra... Peraí. Pronto. Não vai ser a letra E. Tá? Porque ele diz que... Aliás, não, peraí. Ele diz que tem... Ah, não, tá certo. Não vai ser a letra E porque ele diz que está errado. E não está errado. Está certinho. Aqui tem o quê? Vindo. Não teria vindo. Se eu soubesse, eu não teria vindo hoje. Pronto. E aqui vamos agora para a letra D e C. E aí? O erro está na conjugação do verbo entre ter? Sim. E está na regência do verbo auxiliar? Pessoal, aqui é o verbo auxiliar que está, a regência dele está incorreta? Ou é a colocação pronominal? Aqui foi, observe que o erro vai ser o quê? Ó, para lhes auxiliar na brincadeira. Aqui, para auxiliá-lo na brincadeira. Então, o verbo rege, esse verbo ele não rege a preposição. Ele não rege preposição. Então, esse li, ele é somente para os termos que estão preposicionados. Tá bom, gente? Então, aqui, gabarito correto, letra,
Que letra você vai marcar? Coloca aí nos comentários se você acertou essa, tá bom? Portanto, letra C. E na regência do verbo de auxiliar. Tá bom? Vamos lá. Vamos para número 6. Prefeitura de São José. As preposições podem ser gramaticais, se exigidas pela regência de algum termo anterior. Pessoal, quando ele fala... Isso aqui também, meu amigo, é outra questão, é outro tipo de questão, conteúdo que eles adoram cobrar. Gramaticais, ele quer saber se é objeto direto ou indireto. Aliás, desculpa, ele quer saber se é objeto indireto ou se é complemento, tá bom? Se é objeto indireto ou complemento. Por exemplo, esses que nós acabamos de ver. Preciso, de ajuda. Então, essa preposição, ela é gramatical, porque ela está ligando o verbo precisar ao complemento de precisar, tá bom? E quando é que ele é nocional? É quando ele... são os adjuntos adverbiais, por exemplo, quando ele diz vim de carro. De carro indica, dá noção, indica circunstância de meio de transporte. Fiz a redação a lápis. A preposição a dá o sentido, tem a conotação, tem o sentido, tem a noção de instrumento. Tá bom? Então vamos ver onde é que nós temos um adjunto adnominal. Então vamos fazer assim, ó. Preposições gramaticais. Ó, preposições gramaticais. Isso aqui ele quer saber se é objeto indireto ou se é complemento nominal. E quando a preposição for nocional, preposições aí vai ser adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Adjunto adverbial, lembrando, gente, que eu já falei para vocês que a FGV, ela é uma banca que requer, ela é uma banca nível difícil. Então você tem que ter conhecimentos prévios de gramática para poder enfrentar as questões. O adjunto adverbial é a palavra que acrescenta uma circunstância ao verbo. Se eu disser eu trabalho, você trabalha, trabalhar tem o mesmo sentido. Mas se eu disser eu trabalho muito, você trabalha pouco, agora o sentido foi alterado, tá bom? Houve uma ideia, houve uma circunstância aí de intensidade, muito e pouco. O sentido do verbo mudou. Trabalhar muito é diferente de trabalhar pouco. Então isso é um adjunto adverbial. Então o adjunto adverbial indica meio, instrumento, maneira, modo, não é? Indica afirmação. Eu trabalho sim. Negação. Eu não trabalho. Por aí vai. São inúmeras as circunstâncias. Dúvidas, talvez eu venha. Vamos para a questão. Ele quer então o quê? Que tenha valor nocional. Nocional. Então vamos procurar isso aqui. Ok. Fidel Castro, letra A, governou Cuba a ferro e fogo. A ferro e fogo é a maneira, é o modo? É. Então, esse termo aqui, pessoal, está modificando o sentido do verbo governar. Então, esse é o gabarito, ele é um adjunto adverbial. Tá bom? Então, é isso aí. Se você curtiu, já sabe, né? Se curtiu, gostou do conteúdo, foi útil a você, dá um joinha aí, comenta, sei lá, faz o que você quiser aí. Um abraço e até a próxima, viu?